Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Agradecer aí também as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores, trabalhando para chegar essa imagem, esse áudio para você aí 24 horas por dia. E eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia. E ele, professor Luiz Magarian. Obrigado, professor, pela disponibilidade do seu tempo. Saudações, Nando, saudações para todos os nossos telespectadores e ouvintes. Um grande abraço e sempre um prazer renovado de poder estar falando pelos microfones da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, um ponto de luz no universo. Muito obrigado, gratidão. Nós que agradecemos, professor. E a gente quer dar um recadinho para você. A gente tem um portal, né? Tem lá uma plataforma, lá um portal, um canal que chama Portal Mundo Maior. Se você for lá no YouTube, tem a busca do YouTube, você coloca lá, Portal Mundo Maior. Aí vai aparecer, né, ali o logotipo do portal, né, Mundo Maior, e você clica lá neste símbolo, ou você pode chamar logotipo, e vai aparecer embaixo playlist. Clica no playlist e aí você vai lá com o dedinho ou com o mouse e busca. Vai descendo, descendo. Achou ali o Alvorada. Tem bastante programas lá gravados e tem os nossos parceiros, os nossos colaboradores, aqueles que fazem parte aqui, né, da equipe do programa Alvorada. Entre eles, o professor Luiz, lá tem vários programas com o professor Luiz Magarian. Então, vamos lá para mais um programa aqui com o texto, claro, do nosso querido Emmanuel, onde a gente tem muito que aprender. E temos aqui o livro Caminho, Verdade e Vida em mãos, na psicografia do nosso Chico Xavier, querido. E o tema de hoje é o capítulo 120, Zelo Próprio. E aí tem um recorte lá de João, capítulo 2, versículo 8, que o nosso Emmanuel sempre separa e diz o seguinte: olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Professor, já quer fazer também aí um recorte dessa passagem de João? Sim, Nando, é interessante porque aqui, às vezes, numa primeira leitura, a gente pode não entender direito, né? O que é que o texto diz, né? E aqui, às vezes a gente lê, né? Com o passar do tempo, a linguagem vai mudando, as palavras continuam até sendo as mesmas, mas a linguagem vai mudando e as falas têm significados um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, quando ele fala que olhai por vós mesmos, eu entendo aqui que o Emmanuel interpretou exatamente como ele colocou no título, por zelo próprio, né? Não é uma proposta de exclusivismo e nem de individualidade, mas é uma proposta de autocuidado dentro de um mínimo necessário em todos os sentidos. E eu acho que ao longo do texto nós vamos descobrir isso, que quando ele fala olhar por vós mesmos, ele está nos chamando, nos convidando a ter cuidado consigo próprio. Agora, o ter cuidado consigo próprio não é só a questão física, é também a questão espiritual, né? E quando ele fala para que não percais o vosso trabalho,
e mas antes recebais o inteiro galardão, eu acredito que, assim, se a gente for olhar pelo ponto de vista físico, vamos imaginar cuidar da saúde, que é uma grande dificuldade para a maioria de nós, né? Por causa do tipo de vida que nós levamos, trabalhamos muito, descansamos pouco, nos alimentamos erroneamente, enfim. Mas, do ponto de vista físico, olhar por vós mesmos seria cuidar da saúde. E qual seria, então, para não percais o vosso trabalho aqui, eu acredito que ele está se referindo, inclusive, à vida, está se referindo, inclusive, ao tempo de vida, à utilidade da presente reencarnação. E para que recebais o inteiro galardão, ou seja, se eu não cuido da minha saúde e desencarno antes do tempo, por um autossuicídio, é claro que eu perdi o meu trabalho, perdi a minha meta da reencarnação. E o meu galardão, ou seja, o meu, aspas, prêmio, quando eu volto para o plano espiritual, está prejudicado, porque eu tenho um débito que eu não vivi aquela reencarnação a quantidade de tempo que deveria viver. E como eu fui embora antes do tempo, eu também não realizei tudo o que eu deveria realizar. E do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Digamos que eu cuide bem da saúde e a minha carcaça física resista por 100 anos. Mas pode ser que ao longo desses 100 anos eu não tenha cuidado da minha vida espiritual como deveria ter feito. E por isso também não fiz aquilo que deveria ter feito. E aí o galardão está prejudicado. Apenas para pontuar, convido os nossos ouvintes e telespectadores que assistam o nosso Lar 2 e lá verão, inclusive, sem querer dar spoiler, né, Nando? Mas lá verão, inclusive, um exemplo interessante de uma pessoa que foi aquinhoada com todos os recursos materiais e, ao invés de aproveitar esses recursos materiais para enveredar por um trabalho social, a pessoa queria apenas viver no bem bom que os recursos materiais proporcionam, né? Depois do filme há uma virada, né? Há uma virada, né? De chave e aí as coisas mudam. Eu não vou falar mais para não estragar. Eu quero que as pessoas se dirijam aos cinemas e assistam o filme, viu, Nando? Falando, você já assistiu, Nando? Não assisti ainda, professor. Estou devendo e esse final de semana eu vou, porque tô curiosíssimo para assistir o filme. Todo mundo está falando bem e o filme realmente, se for continuação como foi, a qualidade do nosso lar passado, se for melhor, nós, como o pessoal está falando, ótimo, vamos para lá. Quem não foi, vai, né, professor? Eu queria ir no primeiro dia, não consegui por problemas pessoais. Fui no segundo dia e até estava bem cheio o cinema, né? E é realmente uma boa continuação do Nosso Lar um, né? Mas é bem focado no livro, né? É, Os Mensageiros, né? E é muito interessante porque a você assistindo o filme, você verá que no filme o André Luiz tem uma presença marcante, mas o protagonista do filme é outro. Né? Eu não vou falar que eu quero que as pessoas assistam. Tá bom, Nando? Mas é isso aí. Fica a dica. Tá bom? Tá bom. Beleza, então. Vamos continuar com o texto aqui. Então, quando o Emmanuel diz o seguinte, ó, a natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio, a fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra
receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas e, quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Veja que quando a gente é pequeno, né, bebê, filho, quando a gente é pequeno ainda que não sabe se virar sozinho, só depois, mais tarde, né, que a gente vai entender os cuidados que os nossos pais tiveram para conosco. Mas aí o tópico fala aqui, zelo próprio, porque vai chegar um momento em que a gente tem que zelar por nós mesmos. Ou seja, para o corpo físico, como ele fala aqui, o exemplo, ele dá o exemplo do corpo físico, ou também da questão, né, como o professor Luiz já colocou, espiritual, do ser, né, do campo emocional, do campo mental, do ser integral que somos, né, professor? Fernando, e aqui eu destaco aqui uma coisa interessante que está nas primeiras linhas do primeiro parágrafo, quando o Emmanuel, ele, nas entrelinhas, ele nos confirma que o corpo humano, ele ainda não está apropriado o quanto deveria ser. É uma coisa interessante para a gente que está vivenciando a transição planetária e o itinerário rumo ao modo de regeneração, quando o Emmanuel fala a natureza física, não obstante a deficiência e suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, ele confirma, né, que no âmbito espiritual nós estamos é, muito mais bem servidos do que no âmbito físico. O Emmanuel confirma que há ainda uma deficiência das expressões da natureza física, o que vale dizer, né, o que equivale dizer que o corpo humano nosso ainda é muito deficiente. Ele é muito, primeiro, precário e, segundo, vulnerável. E daí, então, a necessidade redobrada deste zelo que ele indica no comentário. Mas é muito interessante a gente atentar para esse detalhe que ele pontua, né? Porque ele fala no en passant, né? O assunto é falar do zelo próprio, mas ele dá uma chamada de atenção para a gente lembrar que o nosso corpo físico não é perfeito. Ele é uma boa máquina pensada e concebida por Deus na criação, mas ele não é perfeito, ele é precário e ele é muito vulnerável, né? Então, a gente às vezes a gente se sente uma rocha, mas basta ter um dente com cárie que a gente vê que não é uma rocha, porque dente cariado dói bastante. Basta ter uma unha encravada, eu estou pontuando coisas mínimas que causam grandes dores. Basta ter uma unha encravada que a gente sente uma dor, né, que preferia até não ter o pé. Basta a gente ter um cisco nos olhos que parece que temos um tijolo dentro do olho. Então veja que todas estas coisas são expressões da pequenez ainda do corpo humano, da deficiência do corpo humano, né? E que eu acho que as futuras gerações do planeta vão ter corpos muito mais bem desenvolvidos e muito menos vulneráveis, o que explicará o que a espiritualidade vem anunciando no tocante ao ser humano do futuro viver
tranquilamente até 120 anos, 100, 110, 120 anos. Eu acho que não é uma chave que vai se virar no mundo espiritual, mas está no pacote da transição planetária também o desenvolvimento do corpo humano para superar essas deficiências aqui, que o Emmanuel ele não entra no varejo aqui da deficiência das expressões, ele está falando no atacado, por alto, por cima, né, pelo total. Mas é muito interessante, isso me chamou a atenção, que explica, inclusive, que há um descompasso do corpo humano com o corpo espiritual. Do ponto de vista espiritual, a gente tem muito menos vulnerabilidade, porque, enfim, ninguém morre, né? Então, isso já é uma grande diferença. Já o corpo físico morre, né? E, e por um outro lado, entra talvez um terceiro componente que vai fazer essa ligação do corpo físico com o corpo espiritual na qualidade do desenvolvimento espiritual e digamos assim, da prevenção da boa espiritualidade que vai tangenciar a tua área de atuação, Nando, que é a questão psicológica, né? Então, a inteligência emocional hoje é uma coisa importante, mas eu penso que o start, né, o ponto inicial tem que partir de nós mesmos, né? O grande sacrifício é o sacrifício da resignação e da resiliência, da gente aceitar as pancadas da vida e não ficar deformado para todo sempre e voltar à forma normal e tocar a vida, né? É a maneira da gente fazer a evolução espiritual. E aí, do ponto de vista da evolução física, eu acho que nós temos hoje um arcabouço de informações que a mídia até ajuda bastante, uma parte da mídia ajuda bastante, dando para nós conselhos de como cuidar da saúde, essas campanhas das pessoas procurarem atendimento médico preventivo, embora a saúde no Brasil não seja de muito fácil acesso, né? E assim também o é em outros países do mundo, até maiores que o Brasil, né? Mas eu acho que essas potências que o Emmanuel fala, que são as potências advindas dos órgãos e dos sentidos, elas eh, estão numa dependência direta do nosso equilíbrio espiritual. E eu acho que o nosso equilíbrio espiritual depende muito do equilíbrio emocional, né? Então, eu penso assim que cuidar da pele, da boca, dos olhos, das mãos e dos ouvidos, de fato, é uma coisa que precisa ser rotina e precisa ser feita com uma certa disciplina para permitir que o corpo não estrague antes do tempo, né? Claro que às vezes a gente cuida e internamente as células cismam de fazer um outro caminho e estragam algum órgão, né? E aí a gente aparece às vezes com um câncer aí do nada. Você olha para o sujeito está bem, está sorridente, se sente bem, faz um exame e descobre que tem um câncer, né? Mas aí aparece o testemunho da fé e o momento da resignação e da resiliência, para poder cuidar disso que o Emmanuel fala, que o corpo é o verdadeiro santuário, né? E como verdadeiro santuário, assim ele tem que ser tratado, como um santuário. Eu acho que nós ainda temos muito que aprender, nós que temos um amor bem grande pelo cristianismo e principalmente a nossa
doutrina de vida é o espiritismo, nós às vezes cuidamos mais da parte espiritual do que da parte física, né? Acontece muito entre nós isso, né? E aqui, eu não sei de quando é esse livro, mas noto que Emmanuel ele dá um puxão de orelha na gente, né? E eu acho que é muito isso para o espírita, porque às vezes a gente cuida demais, a gente se aprofunda, viu, Nando? A gente se aprofunda em tudo que é importante no espiritismo e, e no nosso tratamento espiritual, e às vezes deixa um pouco o corpo de lado. E aqui é uma bela dica que a gente está tendo do Emmanuel. Eu não sei se você tem acesso aí, é, mais ou menos para dizer de quando é esse livro, De para a gente mensurar. 1900, aqui o prefácio é de 1948. E é tão Então, atual, de né, professor? 48, Que atual que você essa vê, mensagem. 48. 48, 48, você veja que nós estamos em 24, então nós estamos há 24 anos dessa obra completar 100 anos. Então você veja, fazendo uma conta rasa, aí são quase 70, são mais de 75 anos de obra. Há 75 anos atrás, o Emmanuel já estava dando esse toque de sutileza, né? E então ele já vislumbrava dali para o futuro a necessidade da gente seguir esse caminho de respeitar o corpo como um santuário, né? Como um tabernáculo, como ele diz no texto, a fim de que é a grande verdade, viu, Nando? É que quanto melhor o corpo da gente estiver, melhor a gente poderá reunir forças e energias para trabalhar mais, em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista espiritual e doutrinário, né? Então, é, para nós espíritas que gostamos de um trabalho voluntário, gostamos de transmitir a mensagem, quanto melhor a nossa saúde, melhor será o nosso voluntariado, né? Então, eu acho que essa lição de hoje é uma lição importante, está batendo numa tecla que a gente já conhece, mas que a maioria de nós não segue ainda, não cumpre esse dever. É um dever cuidar do corpo, né? Porque o corpo é um empréstimo de Deus, né? E cuidar do corpo é um dever. E eu vejo que a gente ainda precisa aprender muito nesse sentido, viu, Nando? Com certeza absoluta, professor, né? Que a gente vai protelando, protelando e deixa o tempo passar. Quando a gente saiu dos braços da nossa mãe, quase que o nosso corpo era dela, né? Saímos do ventre dela, aí ela, né, nos pegou no braço, cuidou da gente. O nosso corpo estava aos cuidados dela, era quase dela. Tanto que o bebê ele tem uma conexão muito grande com o corpo da mãe, né? Ele tem está amamentando, está ligado com o corpo da mãe, e a mãe troca, a mãe dá banho, né? Tudo ajuda a caminhar, tudo. E depois de um tempo, a gente precisa cuidar de nós temos que zelar por aquilo que está sob nossa responsabilidade. Então, foi colocado em nossas mãos, é nossa responsabilidade no livro do André Luiz aí, né, do filme Os Mensageiros. Quem lê o livro pode verificar que muitos daqueles que vieram para cumprir determinadas situações aqui na questão da mediunidade, por exemplo, não cuidaram do corpo, né? Muitas vezes buscaram assim, situações viciosas e a mediunidade acabou não sendo desenvolvida, o trabalho que precisava ser feito não foi feito.
Então, a gente precisa pensar muito bem nessa responsabilidade que é nossa. É como se é uma gleba. A gente recebe uma gleba de Deus e a gente tem que cuidar dessa gleba. O que vamos construir nela? O que vamos plantar nela? Que frutos vamos tirar dessa gleba? Está sob nossa responsabilidade. E o Emmanuel aqui ainda fala: que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Então, se a gente esquece determinado órgão, ou até aqui que ele coloca as excrescências, né, e sujidades, o resto não vai funcionar, porque é um mecanismo, né? E aí esse mecanismo começa a parar até não funcionar mais. Então, não é, professor? A gente precisa cuidar de tudo, de todo o nosso mecanismo físico que é onde o espírito vai se manifestar, né? É, e você vê que quando ele fala interessante que ele interessante que ele fala assim, que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Quer dizer que ele relembra que, embora o corpo seja um todo, ele é dividido em departamentos, então é como se fosse uma máquina que ela tem várias engrenagens e você olha, a máquina está bonita, mas se tiver uma engrenagem que apresenta problema, o conjunto de funcionamento da máquina estará prejudicado e a máquina não produzirá tudo aquilo que ela pode produzir. Então, há uma interferência na produção e na produtividade. Eu acho que é isso que ele quer dizer, que às vezes, vou dar um exemplo, né? Eu não sou, infelizmente, eu não sou um frequentador de academia de ginástica, né? Mas eu falo isso e já falo infelizmente. Mas, incrível que pareça, muitos frequentadores da academia de ginástica vão na academia de ginástica, fazem horas e horas de exercício, mas eles não param de consumir álcool em excesso. Não falo nem que não consumir o álcool, falo em excesso. Alguns frequentadores da academia de ginástica, eles fazem bastante exercício na academia, mas eles continuam fumando cigarro. E outros, inclusive, né? Outro dia eu conversava com uma colega de trabalho e ela comentava de como é a rotina do esposo dela. O esposo dela vai 7 dias por semana na academia, mas só que de fim de semana ele, como ela diz, palavras dela, enfia o pé na jaca, come pizzas e mais pizzas e no final de semana ele tem que fazer churrasco ou ir na churrascaria pelo menos num dos 2 dias, ou no sábado ou no domingo. Então ele recupera tudo que ele perdeu da academia de ginástica, né? Então, quer dizer, é um caminho, essas pessoas estão tentando trilhar, né? Mas a grande verdade é que o ensinamento do Emmanuel é interessante, que ele coloca o corpo como uma peça integral composta de vários departamentos, exatamente como uma máquina, que é uma peça integral composta por várias engrenagens, viu, Nando? E aí, quando um parafuso faltando na máquina já impede o bom funcionamento da máquina. E é como a gente, né? Uma coisa em algum órgão que não estiver bem, a gente não estará bem na íntegra. Então, isso é muito interessante, coisa para a gente pensar, né? E compartilhar com os nossos amigos que estão conosco aí, nos ouvindo e nos assistindo, viu, Nando? Exatamente. Bom, essas reflexões aí realmente tem que levar para o nosso dia a dia, né? A experiência, o que a gente precisa levar a efeito, para a gente cuidar dessa gleba. Muito bem, a gente vai dar aquela pausa para o momento de prece, de oração e de vibrações.
quando a gente também sempre sugere para fazer aquela reserva de água aí num copo, numa garrafa, numa jarra, para você receber a hora que estiver ouvindo esse programa ou assistindo, os benefícios que os mentores espirituais trazem para este líquido precioso. Então vamos lá para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que trabalham na sua seara, que trabalham no campo espiritual, no campo da vida física, com as bênçãos que nós precisamos para levar a efeito aquela responsabilidade que temos nesta gleba que nos foi ofertada no campo físico, onde o Espírito vai se manifestar e vai trabalhar a sua elevação. Pedimos aos benfeitores queridos que possam nos auxiliar, nos intuir, dar aquele impulso na nossa vontade através de bons pensamentos, para que possamos realizar aquilo que nós, antes de virmos para cá, nos comprometemos. E aqueles benfeitores, aqueles amigos espirituais que viram, que acompanharam a nossa saída, que torcem por nós, possam realmente estar conosco nessa jornada em que estamos atravessando pelo planeta Terra. A Ti também, Senhor Jesus, pedimos a Tua luz, o Teu amor, o vosso amparo, para principalmente, Jesus, naqueles momentos em que nós encontramos os obstáculos, as dificuldades, os desafios, os sofrimentos, as dores, possas, Jesus, estar conosco, para que assim a gente continue e possa avançar cada vez mais. Esta tua bênção que nós te pedimos nessa hora se estenda, Jesus, a tantos corações que nesse instante estão sofrendo, estão precisando de socorro, de amparo, de coragem para continuar a jornada terrena e espiritual da terra. Mestre Jesus, que a tua luz possa chegar a todos os seres, a todos os reinos, a todos os lugares, a todos os lares, aos nossos familiares, entes queridos, pessoas ligadas a nós, a todos os nossos irmãos que estão neste planeta e também ao nosso planeta, a Mãe Terra, e com sua natureza exuberante, a terra que nos alimenta, que nos dessedenta, que nos dá o ar, que acolhe o sol para o nosso bem-estar. Essa terra mãe querida possa ser abençoada por todos nós ao cumprir com aquela parcela que nos cabe dentro dessa esfera de vida. Que a tua luz, então, promova, Jesus, essa mudança tão necessária nas vidas individuais de cada um de nós e na vida de todos os nossos irmãos. Que a tua luz produza, então, essa força, não tão somente agora, nessa hora, para cada um de nós, mas por todo sempre. Que assim seja, Jesus. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova. Com o Clube Amigos da Boa Nova é possível que essa mensagem possa chegar em tantos lugares do planeta. Então a sua colaboração vai ajudar. A Rádio Boa Nova já está em FM aqui na Grande São Paulo, são milhões de ouvintes que precisam receber esse sinal de frequência modulada, 85,5 MHz, né? E a sua ajuda até o momento foi maravilhosa e precisamos de mais para os equipamentos, para que tudo possa sair bem na transmissão justamente do bem
do Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Entre em contato, olha, pelo site amigosdaboanova.com.br. Se você quer falar com alguém, com as nossas colaboradoras e colaboradores que estão lá no clube, ligue 0800 12 018 38. Tem um fixo também para quem está na Grande São Paulo, que se achar que fica mais fácil, ligue 11 2458 3214. O Clube Amigos da Boa Nova também tem o WhatsApp, exatamente. Anote aí. O WhatsApp do Clube Amigos da Boa Nova é o 11 97834 2246. Por que que eu errei? Porque esse é um número novo do WhatsApp do clube. Eu vou repetir: 11 97834 2246. E tem o Pix também, que agora aquele número que eu tinha dito é o Pix. Eu vou falar do Pix. É uma forma de você aí ajudar instantaneamente, né, através desse envio, né, de recursos de banco para banco. Então anote o Pix do Clube Amigos da Boa Nova: 11 97 261 0272. Muito bem, professor Luiz. Eu vou ler mais um trechinho aqui para nós, para suas reflexões aí, seu comentário. E aí, então, o Emmanuel fala assim: o que acontecerá em algum departamento do corpo for esquecido? A gente já tinha lido isso aí. Mas se o quadro fisiológico passageiro e mortal exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos? Se já recebestes alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti. Então, aí ele já parte então para a questão espiritual, né, professor? Que a gente precisa também cuidar, não perder. Ele fala aqui para a gente não, né, se já recebestes alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Achei interessante isso aí, né, professor? Interessante, porque ele está, de novo, nos convidando a cuidar do corpo, mas ele está mostrando que a luz que está no âmbito espiritual, ela, para se propagar, para ela espargir e iluminar outras pessoas, depende que nós tenhamos o corpo e este corpo esteja em pleno funcionamento, para que a gente possa fazer a obra, para que a gente possa cumprir a missão. A propósito disso, Nando, eu pesquisando aqui, eu fui achar na na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, Paulo, temos um trecho no capítulo 3 e um trecho no capítulo 6. Paulo, ele fala exatamente naquele tempo o que o Emmanuel veio falar nessa obra. Vocês vão encontrar isso no capítulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Paulo pergunta, faz uma indagação aos coríntios: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E aí ele continua no versículo 17: Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Olha a profundidade disso. E depois, no capítulo 6, em meio a um outro assunto, a um outro tema que Paulo estava tratando, que era um assunto ligado ao que Paulo teria chamado de pecado sexual, Paulo volta a falar do corpo como templo divino. E aí, neste capítulo 6, no versículo, de- é, no versículo 19
e 20, ele fecha o capítulo novamente indagando: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Agora, olha a identidade de Paulo, identidade mental, a sintonia mental de Paulo com Emmanuel. Olha como ele termina o capítulo. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Veja só, Nando, a potência do Emmanuel, né? Quando Paulo diz, honrem a Deus com o seu corpo, e o Emmanuel diz, se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti. Quer dizer, ele está dizendo, intensifica esta luz em ti. Quer dizer, e isso está exatamente dentro desse espectro de honrar a Deus com o seu corpo. Né? Honrar a Deus com o seu corpo, imagine o seguinte, qual é o nosso modelo de conduta número 1, o principal modelo de conduta desse planeta? É Jesus. Então, se eu sigo esse modelo de Jesus, eu estou brilhando, eu estou com luz. Então, basta manter esse comportamento, essa conduta. E aí, Nando, eu vou pedir para você ler o restinho aí que nós temos ainda nesse texto. Como a gente está no finalzinho, então eu vou ler aqui, ó. Lava teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo, corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Olha que beleza. Não te cristalizes, movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Professor, então, olha, como a gente está chegando no final, as suas considerações finais e já as despedidas, porque a gente não tem mais tempo. Falou, professor? Perfeito, meu querido Nando Garcia. Só para destacar que quando o Emmanuel fala dos micróbios intangíveis, ele coloca entre aspas. Então, são os micróbios assim chamados pela biologia, mas também são os micróbios espirituais, que não são estudados pela biologia, e sim pelo espiritismo. Dizer, então, a todos os que estão conosco, muito obrigado por nos prestigiar. Um grande abraço, um beijo no coração de todos, incluindo você, meu grande amigo Nando Garcia. Gratidão, professor Luiz, gratidão pela disponibilidade do tempo, gratidão a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, Nando. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.